E vai ao ar mais um programa Na Mira com o Fernando Veloso aqui na TV Correio da Manhã. E o assunto da entrevista de hoje é um assunto que interessa a todos nós, a todo telespectador da região serrana, de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Paraíba do Sul, Três Rios, mas interessa também a todo cidadão fluminense. A gente vai falar sobre o uso de drogas, prevenção ao uso da droga por crianças em especial. E aí a nossa entrevistada de hoje é a pastora Roseli Ferreira. Ela é do Corpo de Pastores da Missão Evangélica do Brasil, presidida pelo bispo Davi Gualberto. Isso. E ela também é presidente do Instituto ADED Social. Exatamente. Pastora, vou lhe dar as boas-vindas e já vou lhe convidar a explicar para a gente, para o nosso telespectador, o que quer dizer o Instituto ADED Social. Sim. A palavra é sua. Tudo bem com vocês? Como vai? Eu sou Roseli Ferreira e tenho 57 anos, né? Desempenho a função de assistência social. E o Instituto ADED Social ele nasceu em 2006. Ele tem como objetivo atender, ressocializar e também apoiar famílias de dependentes químicos, mas com uma prioridade que é o apoio e a prevenção de drogas e de álcool a crianças e adolescentes dentro de comunidades. O que quer dizer ADED, pastora? ADED significa Deus, drogas, existe Deus. É isso aí. Eu queria começar a nossa conversa por aí. Primeiro, antes a gente precisa conhecer. Você já falou que você é formada em assistência social. Sim, sim. Você é uma guerreira do bem. Verdade. Você é uma pessoa que juntou os caquinhos e começou a montar um programa social aqui e ali. Vou te pedir para contar um pouco essa história para a gente. Mas antes de começar isso, diz para a gente quem é a pastora Roseli Ferreira. Como é que ela chegou nessa história, né, de desenvolver programas de prevenção ao uso de droga por criança? Como é que você chegou até isso? Como é que isso foi bater na tua porta e você decidiu, né, fazer um esforço? Porque a gente hoje clama muito por ações sociais, por iniciativas, né, de trabalhos que possam, de alguma maneira, contribuir ou ocupar um espaço que não é ocupado pelo poder público. E aí a prevenção do uso de drogas por criança é algo que acho que é prioridade 00 de todos nós. E para a gente fazer isso, a gente como cidadão comum, né, como é o teu caso, tomar essa iniciativa, cair nessa batalha, né, isso tem algum tipo de motivação? Conta para a gente como é que aconteceu isso. Então, em 2006, né, eu moro em comunidade e nós temos sempre uma visão diferenciada para observar, né, para a gente observar o que acontece e a gente vai crescendo e vai tentando implementar sempre alguma coisa de cunho social para melhoria, né? Foi quando eu comecei a ter contato com usuários de droga, né, dependentes químicos, mas esses usuários tinham família. E muitas das vezes nessas famílias a gente encontrava um quadro do adolescente ou da criança, ou até fora da família, mas no convívio, de você ver uma criança com um quadro ali que já bebia e bebia muito, né? Eu já vi meninos de 12 anos, de 10 anos, né, que usavam drogas, né, no local. E isso aí chamou a atenção da gente, porque a igreja ela recebe todo tipo de pessoas no seu conteúdo ali nos cultos, nas programações. E eu sempre fiz muita programação voltada para a criança. A minha filha, a Paloma, ela fez pedagogia na UERJ, ela é pedagoga, ela que faz toda a elaboração da parte pedagógica do projeto do ADED. E aí nós começamos a nos interessar por algumas histórias, né, de meninos e meninas dentro de comunidade e que tinham aquele histórico ou de alcoolismo, ou até da própria droga ou então do tabagismo também, né? Porque quando a gente fala em droga, normalmente a tendência que a gente tem é lembrar das drogas ilícitas. Ilícitas, exatamente. Mas tem as drogas lícitas também. Exatamente. Você muito bem lembrou o caso da bebida, do álcool e do tabaco, que já está afetando as crianças, né? E nessa tenra idade deve causar, inclusive, outros problemas. Exatamente. Né? Até porque ele vai se tornar um adulto com um problema muito sério, né? Ou de dependência tanto do álcool quanto da droga. Né? Eu te interrompi, né? Mas você estava falando que isso veio a você através da igreja, né? Da igreja que você faz parte do corpo pastoral lá. Pastoral lá, porque nós começamos a fazer atividades, ações sociais dentro das comunidades. E nessas ações, o nosso objetivo era chamar a atenção da criança não para a droga ou álcool, mas para o evangelho mesmo, trazer alguns conceitos, né, familiares, de formação de cidadania naquela criança. O nosso objetivo
era esse, inicialmente, nessas ações. Até que nós começamos a nos deparar com histórias, né? Histórias que ouvíamos dessas crianças e ao pesquisar e a fundo, procurar saber se realmente era isso, realmente nós tínhamos problemas muito sérios ali que precisavam ser tratados. Hoje ainda existem, né? Nossa sociedade hoje, ela em determinados locais, não é só em favela, nós encontramos alguns casos de dependência mesmo, crianças que com 12 anos já são, já tomam cerveja, já fazem a ingestão de álcool e usam o tabaco, né, que é o cigarro. E a gente já vê. Como sociedade, vai normalizando isso, assim, vendo isso como alguma coisa normal. Sim, isso não nos causa surpresa uma criança de 10, 12 anos já fazendo uso desse tipo de substância. Não causa, isso aí foi uma coisa que me deixou bem estarrecida, bem surpresa, né, de ver os próprios pais, em alguns casos, né, não tem nada a ver, ele fuma, mas é aqui dentro de casa, né, e aquilo ali a gente começou a entrar no processo de conscientização da família, de entender que aquele seria um adulto no futuro, que seria um problema para eles mesmos e para a própria pessoa que estava ali, naquela criança representada naquele adolescente. Isso aí me levou a começar a olhar de uma forma diferente e tentar, né, tratar de alguma forma a criança, né, o adolescente, trazer para nós e ali informar, conscientizar, para que enquanto, o Fernando, a gente pode conversar, né, e aquela criança, muitas nos dão ouvidos, né, a gente conseguiu um trabalho extraordinário dentro do processo todo de quando a gente começou no Caju, né, fazer esse trabalho, a nossa área foi ali. Caju, para o nosso telespectador entender, é o complexo do Caju, ali no início da Vida Brasil. Isso, mas o nosso local era lá dentro onde ficam os barcos, né? Que lá bem lá perto dentro da aeronáutica, sim, lá no final onde fica lá mas só para o pessoal se situar. É um complexo de favelas que tem no início da Vida Brasil ali. Isso, cemitério por ali. Perto do cemitério, depois do cemitério. Sim. E ali, né, essas comunidades somadas, elas têm mais de 43 mil pessoas. Exatamente. E pelo que eu já li em algumas matérias anteriores, tem um dos piores IDHs do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então você começou a fazer um trabalho lá. Ali. Mas antes de você falar desse trabalho lá, eu vou até subir algumas imagens aqui quando você começar a falar. Sim. Uma imagem das iniciativas bem bacanas que eu vi que você fazia ali. Mas antes disso, me diz uma coisa, você estava fazendo o teu trabalho ali como pastora. Sim, sim. Né? E aí tentando, de alguma maneira, preservar ou garantir ou assegurar o futuro daquelas pessoas, para que elas, né, tivessem uma possibilidade de ter um futuro melhor. E aí, no meio disso, atravessou a droga. Você teve o conhecimento ali das crianças ou adolescentes que usavam algum tipo de droga. Ali nós tínhamos uma igreja que nós fazíamos um trabalho religioso, né? Na comunidade com vamos dizer assim, a população local. De culto, né? Escolas bíblicas e ensino da Bíblia Sagrada. E esse processo ele veio para nós através de relatos e de pessoas que chegavam na igreja. O papel social, o papel religioso da igreja é orientar, né, segundo o conceito da palavra, segundo aquilo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Então, o papel inicial ali da pastora Roseli era fomentar um corpo religioso que estava plantado naquele lugar. É isso que eu estou querendo puxar de você. Que aí estava a pastora Roseli ali, fazendo o trabalho dela como pastora. Sim. Você não estava empenhada ali em fazer um trabalho de prevenção de uso da droga. Não. Só que esse problema atravessou na tua frente. Sim. Né? E aí você teve que se esforçar mais, se dedicar mais para abraçar essa questão. Sim. Então, o ambiente que a igreja proporcionou ou proporciona lá, ele deixou as pessoas, de alguma maneira, confortáveis, né, para que elas trouxessem esse problema, porque esse problema está lá. Sim. Eu quero pegar aí nesse clique que deu em você, que a pastora virou lá uma assistência social teve que trabalhar. Que começou a fazer o programa de prevenção do uso de droga. Exatamente. Porque a gente sabe que o religioso ele faz esse papel sim. Mas ele vai até um certo ponto. Você extrapolou esse ponto. Você saiu rasgando tudo que é fronteira ali. Lá dentro. Implantou um instituto, criou um instituto, começou a fazer. E eu quero destacar esse momento porque eu sei que tem muita gente que a pandemia fez isso com a gente, né? Chamou um pouco para essa coisa do acolher o próximo, né? De ver que os nossos problemas talvez sejam muito menores do que os problemas dos outros, enfim. E aí muita gente quis fazer trabalho social, muita gente quis se empenhar, né, nesse movimento que acho que quem mais ganha com isso é quem está doando, né, mais do que quem está recebendo. Exato. E aí teve gente que parou,
achou que aquele era o limite e tal, e eu estou querendo marcar isso aí, estou insistindo nesse ponto, porque você faz o teu trabalho social através da tua atividade religiosa, mas isso te mostrou aí um outro horizonte. Sim. E é a partir daí que você foi falando assim, não, temos que criar um instituto aqui. Sim. Aí você criou o Instituto ADED. ADED. Adeus, drogas, existe Deus. Existe Deus, exato. E aí você começou a fazer um trabalho. Sim. No Complexo do Caju. Eu vou pedir para subir essas imagens agora enquanto a gente está falando aqui. Sim. Então fala desse trabalho do Caju, como é que era? Como é que foi isso? Qual a dificuldade que você teve para colocar isso lá? Né? E eu sei que você falou que era desde 2006. 2006. Então ficou durante muitos anos. Muitos anos. Hoje não existe mais. Não. Foi descontinuado por falta de recursos. Falta de recursos. Então conta pra gente um pouco isso. O que acontece? Nós alugamos um local lá no Caju, né? Porque não existia o espaço físico para se funcionar lá. E alugamos lá um espaço e mobiliamos todo para a igreja e para a instituição, né? Que funcionava. A princípio, nós começamos atendendo moradores de rua. Toda semana nós tínhamos uma equipe, que a equipe do ADED atendia esse tipo de moradores, e aí começaram a chegar casos para nós, de pessoas que tinham dificuldade, famílias que estavam desassistidas, pessoas que vieram buscar uma resposta, né? Um apoio nosso por causa da nossa visão social, Sim. Por causa do trabalho social que fazemos no Caju. Um local que foi assim, a gente estava lá na Quinta do Caju, né? A localidade onde o ADED estava era na Quinta do Caju. Sim. Então, um abraço, pessoal da Quinta do Caju, que até hoje eu tenho amigos ali, Sim. né? Pessoas que eram ligadas à igreja e não ligados à igreja também, que participavam das atividades do Instituto. E aí começamos a ter, né, algumas pessoas que nos procuravam, né, porque eram dependentes. E eu nunca tinha lidado com a dependência. Eu nunca tinha lidado pessoalmente de receber um dependente, saber como é que a família se comporta. E aí, na primeira vez que recebemos, né, eu recebi o dependente, a esposa tinha uma série de problemas emocionais pela carga, né, que gera isso, aquela pessoa dentro de casa que consome tudo que tem, não para emprego, e se tem um emprego ele perde rápido, e se tem um pagamento, aquele pagamento não chega em casa. E aí começamos a conviver com essas dificuldades familiares. E aí nós tivemos que abraçar todo mundo. Não só a pessoa que tinha a dependência, mas também a esposa, os filhos. E aí, a partir daí, eu vi a necessidade de implementar um trabalho mais eficaz. Sim. Né? Porque mais amplo também. E mais amplo até para poder atender. Através de uma pessoa que recebeu o nosso abraço ali, vieram outras, porque um falava para o outro qual era a visão da nossa igreja ali. E você está dizendo assim, estou entendendo assim que a droga, Sim. O dependente lá, a pessoa com problema de droga, foi procurar, e aí Sim. Você começou a estudar melhor isso, e aí você Exatamente. constatou o que todo mundo diz, né? Você constatou ali numa experiência direta tua. Que precisávamos de uma estrutura. E que essa droga atingia não só a pessoa que usa droga, mas ela atinge toda a família. Toda a família. E aí, como é que você fez isso? Como é que você fez para tratar esse pessoal? Como é que você fez para dar um acolhimento para essa família? Então, aí nós nos linkamos ao CRAS, né? A Ana Carolina até hoje está no CRAS lá do Caju. Nós sempre trabalhamos com o Conselho Regional de Assistência Social, exatamente. Isso, que é um órgão da prefeitura. Isso, que funciona em todas as comunidades do estado do Rio de Janeiro. E a nossa necessidade de trabalhar junto com o CRAS era imprescindível, até porque o dependente ele tem uma ligação, se é um que é remunerado, tem um trabalho, ele tem que ficar em benefício, né? Tem que se buscar isso junto à INSS, existe todo um trabalho. Né? Ele fica sem receber, se ele vai se tratar, são 6 meses que ele é afastado da família para tratar essa dependência. As pessoas nem conhecem esses direitos. Né? Não, muitos não conhecem que podem ficar em benefício do INSS pelo uso, né? Pela constatação da dependência química. Isso existe todo um processo legal para se reconhecer então, assim, esse benefício. Se tem uma família que tem uma pessoa dependente hoje, sim, né? Elas não sabem disso. Vamos organizar essa informação aqui para o nosso telespectador. Ela tem alguém da família ou algum conhecido, né? Às vezes é uma pessoa que trabalha com ela. Até, isso. Né? E sabe que tem alguém ali, um sobrinho, um filho, né? Um irmão, que está com um problema de droga. Se ele decide, porque a pessoa tem que decidir, né? Ele tem que querer fazer o tratamento. Querer fazer o tratamento. Não pode ser imposto. Exato. Ele tem direito, né, a entrar no INSS, pedir um afastamento, e ele pode ficar recebendo benefício por até 6 meses para tratar daquela doença. Pode. Que é uma doença, né? Pode. Né? Existe todo um processo, a gente entrava em contato, né? A pessoa, existem as instituições que nós temos parceria,
né? Mandávamos para internação, automaticamente se passava pelo CRAS e pela clínica da família, sim, onde o médico ali ele prescrevia a medicação que deveria ser usada, fazia aquele atendimento todo inicial, e com uma documentação médica ele era encaminhado ao centro terapêutico, né, que hoje é a comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica. Que antigamente a gente chamava... Federal, é isso, a gente chamava centros de recuperação, hoje são as comunidades terapêuticas. Parece que, segundo as últimas notícias que eu tive conhecimento, sim, esse número de pessoas atendidas tem aumentado muito. Exatamente. Essas comunidades terapêuticas. Exatamente. Parece que esse ano vão aumentar ainda mais. Sim. E aí nós encaminhávamos a comunidade terapêutica e aquela pessoa lhe dava entrada, né? Nós procurávamos, juridicamente, existia um advogado na instituição para fazer essa ponte, ou então nem precisava, que a própria família a gente orientava como, e a INSS, perícia, né? Fazia todo aquele processo, e aí a pessoa iniciava no tratamento. E nós ficávamos aqui fora, né? Com aquela esposa que às vezes nem acreditava na recuperação daquele marido ou daquele filho, né? E com os filhos, se tivesse, o cônjuge aqui fora, trabalhando o psicológico daquela pessoa ali, conversando, né? Encaminhávamos a psiquiatria, a neurologia, porque haviam pessoas que realmente tinham que ser acompanhadas por um especialista ali para poder tratar o emocional daquela pessoa, trazer equilíbrio, sim, né? E dentro da igreja fazemos o nosso papel religioso também, né? Com a oração, com o aconselhamento, que era excelente, assim, era aquele contraponto que equilibrava aquele tratamento, aquele abraço na família toda, sim, né? Nisso, o Instituto nasceu, né? Que eu vi que juridicamente eu tinha que estar legalizada para realizar esse trabalho em comunidade, né? Foi quando a gente conseguiu que o nosso saudoso, já é falecido Márcio Marins, foi ele que fez todo o nosso processo de legalização do nosso instituto, e a partir daí, né, nós nos tornamos o ADED social, tá? Sim. E aí, doutor Fernando, nos tornando o ADED, como é que nós íamos falar de dependência química e de droga dentro da comunidade? Pastora Roseli, segura só um pouquinho, a gente vai para o comercial, você não sai daí não, que a gente volta num minutinho. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. E a gente volta aqui com a nossa entrevistada, a pastora Roseli, da Missão Evangélica do Brasil. Você falou de prevenção pelo uso de drogas com crianças. Crianças, né? Adolescentes, sim. Eu imagino, assim, pelos meus anos como atividade policial, sim, a gente sabe que as pessoas que estão envolvidas no tráfico de drogas e tal, elas têm lá um perfil e tal. Sim. Mas a gente sabe que eles não são muito felizes quando essas coisas acontecem. Então, sim, você tem que ter uma habilidade muito grande para fazer isso dentro do território do inimigo, porque ele vende uma coisa e você tenta convencer as pessoas a não usar aquela porcaria, que é uma porcaria, aquela droga que ele vende. Como é que você fazia? Como é que você fazia esse jogo? Você teve problema alguma vez? Não. Nunca tive, né? Nós sempre tivemos muita liberdade de fazer o nosso trabalho. E como é que era feito esse trabalho? Na verdade, o que girava ali era o bem-estar familiar de alguém, né? Sim. E nós promovemos algumas ações sociais com cantores evangélicos, né? Nós sempre chamávamos a Guarda Municipal do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma orquestra, que tem cães adestrados. Sim. Nós levávamos lá um cantor gospel para poder fazer um evento. E o nosso trabalho é clínica da família, né? Com prevenção, falando de tudo, DSTs, saúde bucal, uma série de coisas. Levávamos ali alguns palestrantes falando sobre alcoolismo, dependência, para justamente nós ficávamos um dia. A nossa ação social
Era um dia de trabalho voltado para falar a respeito de prevenção e dependência química. Tentar conscientizar as pessoas. Conscientização. O trabalho era esse, conscientização. Então, nós nunca tivemos problema porque nós não tínhamos bandeira nenhuma ali. Nossa bandeira era o evangelho, né? Isso. Levar a transformação de bem-estar e vamos dizer assim, uma forma de se sair desse universo, porque o dependente, um trabalhador que é dependente, ele está numa ciranda em que ele não está sozinho ali, ele está com a família toda. E muitas das vezes a esposa, os filhos pagam o preço por aquele vício. A família, né? A família. Então a igreja, quando entra nesse universo, a igreja não está levantando uma bandeira ideológica contra ou a favor. Ela está falando a respeito de algo que é o bem-estar e a sobrevivência do ser humano. Então foi dessa maneira que nós levantamos as cruzadas, que eram as ações sociais realizadas em comunidades, fizemos em Vila Kennedy, fizemos no Complexo do Alemão, fizemos lá no Caju, fizemos em vários lugares. E nessa cruzada falávamos de dependência, levávamos as instituições até o local, né? Se alguém quisesse, não, eu queria um tratamento hoje, né? Tinha uma Kombi parada lá para poder colocar dentro, conversávamos, tinha todo aquele processo para poder ajudar a pessoa ali. Então a cruzada evangelística, a Deus Drogas Existe Deus, era voltada para isso, né? A gente é de camiseta, de bandeira, de folder, de banner, né? Para falar de dependência dentro da comunidade. Vê se está certo o que eu vou dizer. O colete, Sim. O colete de proteção da ADED, né? Do Instituto ADED, Sim. Era justamente a sua... não ter abraçado bandeira nenhuma. Exatamente. Estou falando isso, pastora, porque hoje a gente está no momento pré-eleitoral. Sim, sim. Então, aparece muita gente para fazer muita coisa. Sim. É bom que faça. Quanto mais fizer, quantas vidas forem salvas, cada criança ou cada adolescente que tiver um encaminhamento que não deixe ele mergulhar no mundo das drogas, a gente sabe que é um mundo que mergulha fácil. É muito fácil cair lá dentro, mas é muito difícil sair. Exatamente. Né? Então, você na sua atividade ou na minha atividade policial, infelizmente, a gente vê muito isso. Sim. Eu tenho um prazer muito grande de estar conversando contigo agora, porque eu sou entusiasta dessas coisas, porque eu acho que a polícia tem sempre muito para fazer. Tem um papel importantíssimo, mas a polícia nunca vai dar conta disso sozinha. É verdade. Quem acha que dá é um ingênuo, porque não adianta. Né? Porque a gente tem adversários nesse negócio, Sim. A gente tem verdadeiros inimigos, que são as pessoas que lucram desse comércio nefasto aí, que acaba com a vida das pessoas e das famílias. Você está destacando muito isso. Mas a gente tem as pessoas que são vítimas aí desse processo, Exato. Que são justamente essas pessoas que acabam mergulhando nesse uso e tal, então, né, e acabam chegando a um vício. E quando você fala assim que sem bandeira, eu acho que talvez isso seja a joia, né, a cereja do bolo dessa história. Porque ao não abraçar bandeira nenhuma, que não seja a bandeira que já é levada pela própria missão evangélica, pelo próprio evangelho, ou seja, eu não vim aqui para falar bem da pastora ou falar mal de... Eu vim aqui para cumprir o meu papel como religioso de salvar vidas, de preservar a família e tal. Então talvez esse seja o grande segredo, porque para o leigo, pastor, que não participa disso, que não está na atividade policial, que não está num trabalho social como esse, ou que não participa de uma atividade religiosa, ele fica imaginando assim, como é que pode, como é que essa gente consegue entrar naquele ambiente lá que tem bandido, tem arma, né? E os caras vendem droga, como é que ela consegue fazer isso e tal? Então acho que é importante a gente destacar isso para as pessoas, que tem uma maneira de fazer sim, porque se você não for com bandeira nenhuma, não vai lá levando o político X ou o político Y, você vai lá cumprir o teu papel. Você vai no evangelho, exatamente. Né? E o traficante, a gente não vai falar bem de traficante, porque o traficante tem que ser preso, não tem outra coisa, ele tem que ser preso e cumprir lá que afinal de contas ele promove isso numa escala maior e se beneficia. Mas o próprio traficante não quer o filho dele usando droga, né? O próprio traficante, se ele pudesse escolher, o filho dele ele não coloca para usar aquela porcaria que ele vende, você não acha? É aquela coisa, a gente não entra no mérito porque o cara tem o direito de escolher. Vocês viram que a pastora Roseli aqui, ela é cuidadosa, ela não tem bandeira mesmo, nem a bandeira não que eu estou querendo emplacar aqui, ela não entra na minha. Não tem. É isso aí. Porque o que acontece, quando nós entramos nesse, quando eu tive contato com uma família, dentro de uma comunidade, não foi porque a minha ideologia é essa, não é. Eu fui lá pregar o evangelho. Sim. Né? Recebi o chamado de uma esposa, né? Na verdade, à beira do desespero de verdade, tipo, eu quero tirar minha vida porque para mim não tem mais jeito isso e já não suporto mais essa situação, então a solução é morrer. Né? Tinha um filho só.
E quando eu sentei para ouvir a história, eu não ouvi só a história da esposa. Eu vi um senhor de 70 e poucos anos com a esposa também, que era mãe do rapaz, e sentou comigo. Eu estava ali como uma pessoa religiosa para ouvir, porque eu ouvi a história da esposa e me dispus a ajudá-la, né? Eu sou muito assim, eu não entro... é por isso que o pastor, a pessoa que tem uma função eclesiástica, ela não pode se curvar uma bandeira, ela tem que ir pelos ideais da palavra de Deus, Sim. que é alcançar pessoas, Sim. transformar pessoas, mudar pessoas. Porque até quem está dentro do crime pode ser mudado. Sim. O ser humano, enquanto houver vida nele, nós temos que ter esperança que ele pode mudar. Sim, claro. E ele precisa obter a oportunidade de mudar. E fomos lá ouvir a história dela. Ouvindo a história dela, ela disse, olha, eu não acredito mais em crente. Foi isso que eu ouvi quando eu entrei na casa dela. Porque eu já vi pastor safado, pastor isso, pastor aquilo, bum, em cima de mim, eu que estava ali, então eu que escutei. E eu falei, meu Deus, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Pô, se a mulher já ouviu um bocado de gente e ninguém conseguiu achar uma saída para ela, como eu vou conseguir? Logo eu, né? Foi o meu primeiro ano de pastorado, como eu vou conseguir resolver esse troço? Se ela já passou por tantas, né? O marido já tinha sido internado mais 8 vezes. Você tem noção, Veloso? 8 internações. E não houve solução. E eu falei, meu Deus do céu, parei, saí dali perturbada. Porque o pai do rapaz sentou comigo e falou, pastor, ajuda meu filho. A mãe dele falou, ajuda o meu filho. Meu filho é uma boa pessoa. Então eu falei, gente, o que eu vou fazer se um monte de gente já passou aqui e não conseguiu resolver o problema? E eu saí dali desafiada. Se tem uma coisa que me chama atenção hoje, aos meus 57 anos, são as impossibilidades. Porque eu acredito nas possibilidades que Deus me dá. Né? Existe uma coisa diferente em você tratar a dependência quando você não coloca Deus no centro da parada. Eu tive que colocar. Aí entrou uma coisa que não é o físico, não é a técnica, não é não é nada disso. É o sobrenatural. Eu tive que colocar Deus no negócio. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer o que aqui? Se todo mundo já chegou nesse negócio, o cara tem 18 anos dentro de um vício. Como que eu vou fazer ele sair? Né? Aí Deus falou comigo, não é você que vai fazer ele sair, sou eu. Porque eu sirvo alguém que lida com o invisível, com a impossibilidade. Parece meio irracional o negócio, né? Não tem nada para ele, não tem nada impossível. Não tem nada impossível. E eu sentei naquela sala, ouvi a mãe, ouvi o pai, ouvi a esposa, e eu olhei para aquela mulher e eu tive que passar para ela a segurança. Eu falei, olha só, o seu marido está vivo ainda. Você acredita que Deus pode mudar essa situação? Ela ficou me olhando, ela falou, não acredito. Falei, meu Deus. O desafio não era nada pequeno. Ou seja, não era, era a minha primeira, assim, era o meu primeiro contato com um caso desse, que a pessoa, nem ela acreditava que podia mudar uma situação ali. E aí, Veloso, eu fui lá buscar Deus, né? O que eu posso fazer, por onde eu vou, quais os caminhos, porque é Deus que nos dá esses caminhos, né? E eu falo como religiosa. É Deus que nos dá uma visão diferenciada do que fazer. Pô, parece impossível você fazer isso. Parece que é um caso, mas não é um caso. Quando você olha, tem diversos casos semelhantes àquele ali que você tem na sua frente. Só que ninguém tem a coragem de meter a mão naquela cumbuca, porque o negócio é muito complicado de você fazer. Até porque já houve outras pessoas, já houveram diversas pessoas que não chegaram lá para falar, não, eu vou ajudar. Porque tentaram até ajudar, tiveram boa vontade, eu acredito piamente, mas o caso não era humano, né? A prefeitura uma vez, na época, na gestão passada, nos chamou para perguntar como, porque nossos índices de recuperação e dependência, eles beiram os 80%, 90%. Nós pegamos casos difíceis e essas pessoas não reincidem. Nós temos casos de reincidência? Temos. Temos casos, se o cara ele não quiser, ele não vai mudar. Mas nós temos 80%, 90% de casos de eficácia em que a pessoa sai daquele universo e não retorna. Vamos falar um pouquinho desse lado? Sim. Porque esse assunto é um assunto pesado. Sim. Tem que ter muita energia. E a gente vê assim que a pastora tem energia de sobra. Joga uma montanha, né, de dificuldade para ela, assim, mas não sou eu que for resolver. É Deus que resolve e ela bota a montanha pro lado e vai em frente, igual um trator. Mas nem todo mundo tem essa energia, né? E aí eu quero buscar uma coisa que é muito bacana, né? E a gente tem visto, circulou nas redes sociais há um tempo atrás, eu não sei se você viu, se a nossa audiência viu, mas circulou uma pessoa que passou na rua, viu você falou de uma assistência
a moradores de rua. Sim. A pessoa viu um morador de rua e aí ela não podia parar ali, ou teve receio, não lembro bem da história, mas ela pegou e ligou para o iFood, essa empresa que, né, agencia entrega de comida, mandou entregar lá um negócio, comprou lá uma comida, mandou entregar e mandou um bilhete, pediu para que fosse lido um bilhete lá para o morador, e isso circulou a beça e tal. E aí a narrativa principal dessa história é que a pessoa que fez a entrega, né, se sentiu muito bem, quando pediu para dizer, olha, confirma para mim que entregou, e ela relata assim, me senti super bem e tal. O próprio entregador do iFood reportou ali, olha, eu só estava entregando, não estava fazendo nada, era minha obrigação e tal, mas eu me senti muito bem e tal. Então, essa coisa da doação, essa coisa do acolhimento do outro, ela traz para a gente uma sensação que é indescritível. Sim. Né? E aí eu queria que você dissesse como é essa sensação quando você diz eu tenho 80%, 90% de índice de não reincidência. Sim. Imagina, vamos falar da criança. Né? Sim. Uma criança ou um adolescente que está na droga, você começou a fazer aquilo ali, né? Ele não está livre completamente, mas ele já começou a mudar, já começou a sair daquela ambiência ali ruim que ele estava. Como é que é isso para quem está fazendo, para você, para o pessoal que está contigo? Expressa isso um pouco para a gente, que eu quero impregnar a nossa audiência com essa energia que vem de você aqui. Pois é. No nosso projeto existe um espaço chamado Clubinho. Clubinho. Espaço do Clubinho. A gente vai botar umas imagens, que eu acho que tem imagem disso aí. Tem. Então, a gente vai botar as imagens enquanto você fala. E no espaço do Clubinho é onde nós fazemos toda aquela abordagem, aquela conversa com crianças. Por que isso? Porque eu ouvi relato de um menino, né? Aquele menino, ele era viciado em maconha. E quando ele chegou para conversar comigo... Menino de quantos anos? 12 anos. 12 anos. 12 anos. E eu tratava gente adulta, né? Eu sempre lidei com adulto. As crianças, elas me deixavam sempre tolhidas. Até hoje o processo é esse, né? A gente tem hoje aí o ECA, né? Sim. Estabelecendo diretrizes, né? Para criança, os processos penais e tal. Mas quando eu comecei a lidar, ouvir o relato de uma criança, eu falei, eu vou tratar isso como? Né? A mãe veio me pedir ajuda. E aquilo ali me deixou bem constrangida, porque não tinha como. Eu procurei em prefeitura, desci até juizado da infância e da juventude, comecei a cavar para ver onde haveria uma brecha, né, no estado para poder tratar essa criança. Né, porque quem lida com dependência química de adulto não tem autorização para... Não existe esse tratamento ainda no Rio de Janeiro. Existem algumas coisas dentro do CRAS, que eu falo para você que eu lidei com a Ana Carolina lá no Caju. Né? Existem algumas indicações de tratamento, de terapia, disso, daquilo, mas não existe uma instituição que trate de menores. Isso aí a gente vive hoje assim numa coisa absurda. Ou seja, aquele menor, se ele tiver qualquer tipo de debilidade nessa área, tanto do álcool, quanto do tabagismo, quanto da droga, não existe uma instituição específica. Eu ainda não encontrei. Tá? Eu até tenho alguns endereços que descreve para mim. Né? Eu cheguei até a visitar, que eu gosto de ver primeiro, antes de levar qualquer pessoa para lá para ver a estrutura. E eu, sinceramente, não achei legal. Nem o ambiente, nem... Né? Eu já tive no Degase, né? Quando me falaram, pastora, tu vai lidar com menores? Eu falei, eu vou lá na instituição ver, lá na Ilha do Governador. E eu estive lá visitando a instituição, andei lá nas dependências, né? Fui lá saber como era. É preciso ter um olhar diferenciado para isso. Porque quando você pega uma criança e você consegue, não é fácil, não é um trabalho, eu fiz isso com o pé nas costas. Não é. Deus tem que entrar no negócio mesmo. Porque o caráter daquela criança está sendo forjado de uma maneira. E quando você chega para ela, você não vai chegar com a bandeira, eu quero que você pare disso. Eu tinha uma menina que ela fumava um maço de cigarro em um dia. Vamos dizer assim, essa menina era mais light que a gente encontrou por lá, o caso dela. Mais light, fumava um maço de cigarro por dia. Por dia. E a gente ficava olhando aquilo, eu falei, meu Deus, como é que pode uma criança que já fuma? Né? Eu não entendi, eu tenho uma filha, né? A minha filha, Paloma Pietra, é pedagoga hoje, ela é professora, dá aula, mas ela lidava com essas crianças, ela tinha tato, ela gostava muito, ela ama crianças, né? Então aquilo ali começou a sensibilizar a minha filha, porque aos 8 anos eu levei ela para a rua. Além do serviço, do atendimento a dependente, a gente também atendia ela moradores de rua. Né? E esse trabalho também eu achava fantástico, que a gente não ia para a rua entregar comida, mas a gente ia localizar pessoas que estavam fora de casa, gente que não tinha contato com família, né? A gente tinha uma equipe lá, sabe, extraordinária. A gente anotava endereço, você morou onde mesmo, e a gente ia lá para procurar, para ver se tinha vestígio daquela pessoa familiar naquele lugar. A gente encontrava, tá?
Aí você conseguia reconectar. A gente conseguia reconectar, levar de volta aquele indivíduo ao convívio da família diferente, transformado, limpo, tratado, sem o vício. A própria família, quando nos recebia receosa, né? Sim. Porque, pô, não é possível, fulano não estava mais, pensava até que estava morto, entendeu? Então, quando a gente olhava uma criança olhando para a cara da gente e ouvindo uma semana, 2, 30 dias, e os atos daquela criança começavam a mudar, os hábitos dela começavam a ficar diferentes. Eu tenho uma filha só, mas eu tinha um montão de gente, né? Que eu podia dizer, cara, é uma sensação assim indescritível. Você vê na palavra a criança dizer, não, ó, eu fazia isso, mas ó, Jesus não se agrada. E quando eu vi uma menininha que ela não olhava para nós, ela não tirava foto, ela não nos encarava e não gostava que chamasse pelo nome dela. Não gostava que chamasse pelo nome dela. Não gostava que chamasse ela pelo seu próprio nome. Eu falei, meu Deus, aquilo ali me encucou. A Paula falou, mãe, tu viu? Fulano assim, eu falei, caramba. Aí aquilo ali começou a me incomodar. E aí fui procurar saber quem era a família, o histórico daquela família, o que acontecia com aquela menina. E aí começamos a aproximar aquela menina de nós, naquele abraço, né? A melhor coisa para você ajudar uma pessoa a sair de uma situação dessa não é você dizer que ela está errada. É você se calar, né? Abraçar aquela pessoa, porque o teu abraço traz segurança. Eu comecei a ver isso, que tinha crianças que chegavam na igreja, primeira coisa que fazia, a mãe ficava assim olhando para a cara da gente, porque vinha correndo nos dar abraço, ela estava acostumada em ganhar beijo, em ganhar abraço, a gente levava para passear. Nós começamos a proporcionar sensações diferenciadas que não fosse aquela, para ela começar a ter discernimento, escolher o que era bom. E isso aí é um trabalho de tempo, não é um trabalho imediato, é um trabalho de tempo, de paciência, de vontade, de querer de Deus, tá? Eu tenho que me reestruturar aqui, porque a pastora é muita energia aqui, muita energia. E esse trabalho de tempo... Sim. Esse trabalho de tempo, pastora, ele é de tempo e ele é de custo. Sim. Então a gente estava falando que a obra que você começou lá com o Instituto ADED no Complexo do Caju, ali numa área específica do Caju, na área central do Rio, do Cais do Porto ali, né, da área próxima ao cemitério, e ele foi descontinuado. Foi. Né, ele ficou durante muitos anos, mas foi descontinuado porque você não conseguiu arcar com as despesas para manter o imóvel lá. É porque nós tínhamos, tipo assim, nós fazíamos um trabalho de moradores de rua. Comprávamos algumas coisas, que a gente sempre faz um trabalho muito legal, né? E os moradores cooperavam. Só que, quando você pega uma família dessa, você tem que ter uma estrutura. Sim. Você tem que ter profissionais ali. Você tem que ter... Tem famílias que vêm tão destruídas para nós, né? E precisam de um alimento, de um medicamento. Você vai encaminhar, mandar para tal lugar, mas isso é despesa, né? É um carro, é um combustível, é o próprio aluguel do lugar, que não era nosso, era alugado. Começou a ficar muito pesado, né? Por quê? Porque eu fazia tudo isso com o meu salário. Eu trabalhava na época, eu sou modelista, né? Gerente de produção. Então eu tinha um salário legal que dava para mim poder manter. Que tem uma filha única, depois ela passou a trabalhar, é professora. Então com o meu salário eu mantinha toda essa estrutura, né? Fiz folder, camiseta, era bolsa, era sacola, era não sei o quê. Tudo para trazer, sabe, atrair olhares, as ações sociais que fazíamos. Se você vê as imagens do clubinho, né, algodão doce, pipoca, maçã do amor, aquele atrativo, né, botava aqueles brinquedos de bola, piscina de bola, escorrega, para chamar a atenção da criança, né? Chamava uma atração de maquiagem, de fazer bichinho, palhaço, para poder trazer algo novo, e isso custa. A cada ação nós gastávamos quase R$2.000 pagando, o cara que aluga isso, o cara que aluga som, as estruturas. A Clínica da Família era a nossa parceira, né? Vinha de graça, né? É de graça porque também é Estado, nunca se negou a estar com a gente. Guarda Municipal ia lá, era um espetáculo, né? Aqueles cães adestrados, mas tinha um custo. Faltou apoio. Né? Faltou apoio financeiro. Faltou suporte financeiro para que aquilo continuasse acontecendo. E teve uma hora que eu fiquei sem serviço. Eu sem emprego, eu sem salário, aí começamos aquela briga, porque tem que pagar, pagava o aluguel, pagava isso, pagava aquilo, e eu não tinha de onde tirar. Não existia nenhuma instituição que fala, não, ô pastora, nós somos parceiros da instituição, do ADED Social, e nós vamos custear. Faz lá uma planilha, você viu que esse nosso encarte aqui é um portfólio de pedido de ajuda, e mandamos para instituições, né? Só que na época, quando eu fiz o registro do ADED Social, né, antes éramos igrejas. E como igreja, o Estado não entra,
né, financiando atividade para a igreja evangélica. Não entra. Isso aí foi um dos pontos que me levaram a ficar pensando em muita coisa que tinha que ser mudada na ótica do jurídico do Estado, né? Sim. E aí fizemos toda a legalização, né? Nós tínhamos que ser uma ONG para receber algum tipo de ajuda. E quando nós conseguimos pagar a documentação, né? Na época, quando nós fizemos a legalização da instituição, nós pagamos só no RCPJ, que é o Registro Geral de Pessoas Jurídicas, né? Para fazer o estatuto, elaborar a ata, né? Tudo dentro para ter uma visão de instituição beneficente. Nós gastamos, na época, quase R$2.000 com isso. Isso do meu, eu pagando isso. Eu paguei, eu e minha filha entramos do meu e dela e pagamos. Só que para manter a instituição, né? Veio época difícil, né? Você perde emprego, você perde poder aquisitivo. A gente está batendo um papo aqui com a presidente do Instituto ADED. Vamos ter um comercial agora e a gente volta num minutinho. Não sai daí, não. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Você que ficou aí, continua acompanhando aqui a nossa entrevista com a pastora Roseli, na Missão Evangélica do Brasil. Pastora, o Instituto ADED, ele tem alguma rede social? Tem. Ele tem no Facebook uma página que eu criei para ele, que é isso aí, Instituto ADED Social. Você pode buscar ADED Social, vai vir imediatamente a logomarca do ADED. Vamos colocar o link aqui, vamos pegar depois contigo o link. Você vai colocar o link para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, que estão assim... Nossa, mas que trabalho bacana. Sim. Tinha que botar essa missionária de Deus aí para continuar fazendo o que ela estava fazendo e tal. Assim, eu acho que o que fica de bacana é a provocação que você faz. Eu acho que ter suspendido as atividades, infelizmente as pessoas que estavam sendo atendidas lá não estão sendo atendidas agora, mas está a provocação. Ou seja, você demonstra, acho que quem está assistindo a gente está percebendo, talvez não consiga perceber a energia que eu percebo aqui. O pastor está me enchendo de energia aqui, é só energia, parece uma criptonita, né? Aquele negócio, enfim, do super-homem, né? Isso só me engano, acho que é super... Enfim, mas acho que a criptonita tira a força do super-homem. Mas enfim, serviu para o que a gente queria dizer aqui, é pura energia. Mas fica a provocação aí, né? Para aqueles que querem fazer, que têm condição de fazer, buscar organizações sociais como essa, né? Que são sérias, porque a gente sabe que também nesse universo tem muita gente que não é séria. Muita gente me procurou na época da pandemia, pessoas que têm condição, olha, eu quero ajudar, mas eu não sei como é que faz, você que está aí, fala com todo mundo, não sei o quê, como é que eu faço para ajudar? E as pessoas queriam muito ajudar, mas às vezes não sabiam como. Então acho que o bom da gente poder estar falando dessa tua iniciativa que você abriu lá no Caju, mesmo que ela não esteja ativa agora, mas fica a provocação aí, pode estar sendo reinstalada amanhã ou depois, e fica para mostrar para as pessoas que tem muito que pode ser feito pelas pessoas que mais precisam, né? Para crianças não se dedicarem ao uso da droga, porque a gente aqui, pastor, a gente fala com muita gente da área de segurança. Então a gente já entrevistei aqui advogado criminalista, juiz, delegado, comandante de corporação, comandante da Guarda Municipal, da Polícia Militar e tal. E a gente tem nós operamos muito nesse ambiente, que é do enfrentamento. Faz parte, alguém tem que fazer. Mas tem um outro lado, que é esse lado da prevenção, né? E aí a prevenção do uso da droga pela criança e adolescente, eu acho que é algo essencial. Né? Cada uma criança dessa, né, que seja tirada desse caminho que ela está indo, imagina, é menos uma criança, menos um jovem para trocar tiro com a polícia ou para tomar tiro da polícia amanhã ou depois. Que vai perder a vida, né? Que vai perder a vida, né? Ou então a sua família vai estar destruída já por conta da droga. Então acho que esse trabalho é um belo trabalho, merece ser enaltecido. A gente tem que fazer a provocação aqui para as pessoas que têm condição de fazer com que isso aconteça, ou para aquelas pessoas que às vezes
tem as pastoras Roseli que estão por aí e estão olhando para você e falam assim, ela fez, eu consigo fazer também. Consegue. De repente se entusiasma e vai lá e, como você disse, né, com Deus no coração, ele vem e faz o que é impossível. O ADED Social, ele só está sem o lugar físico, né? Nós precisamos, e eu, sinceramente, Veloso, eu vou voltar com esse trabalho. Tá, né? Eu acredito que eu ainda vou voltar, eu tenho paixão por isso, né? Assistir. Falam que trabalhos humanitários estão raros no Brasil hoje, no estado do Rio de Janeiro precisa de instituições humanitárias, sociais que atendam. Mas o ADED ele só não existe no espaço físico, mas no jurídico, né? Eu tenho um amigo nosso que é contador e ele mantém, né, a instituição funcionando, com tudo regulamentado, direitinho, né, nada atrasado, para a gente poder estar andando, porque eu tenho expectativa e esperança e fé que nós vamos voltar com esse trabalho. Sim, será, se Deus quiser. Então, as pessoas que quiserem fazer contato com o Instituto ADED, elas podem entrar lá na rede social, a gente vai colocar aqui, né? Sim. E aí a gente vai torcer para que isso aí gere mais frutos, porque acho que a gente está basicamente falando aqui, pastora, de uma prevenção, que aí tem uma doutrina que explica isso aí, prevenção primária, secundária, terciária, alguns dizem até que tem uma quaternária, mas é basicamente na prevenção primária. Sim. Né, que é aquela que visa evitar que a pessoa faça uso. Isso aí. Né? A secundária já seria aquele que já faz uso e que uso tirar, recreativo, para você tentar tirar, e a terciária é aquele que já está praticamente, né, dependente da droga. Então essa primeira, acho que cada real que a gente investir, né, como sociedade na prevenção primária, a gente economiza 5 na secundária e na terciária, que é aquela pessoa que já usou e aquele que já está viciado. Então essa iniciativa, como que você colocou, eu acho que essa doutrina que você traz, né, que tem muito a ver, cruza muito com a questão religiosa, exatamente. Que dá essa liga, que dá essa força. Sim. E te abre um espaço para você poder fazer isso em qualquer ambiente. Aí fazer isso dentro do ambiente que isso seria, vamos dizer assim, até para o poder público, é mais difícil, porque o poder público tem uma bandeira. Sim. O poder público, querendo ou não querendo, ele tem sempre uma bandeira. É verdade. Né? E aí a pastora, né, o religioso, ele não tem bandeira. A bandeira dele é a bandeira que é de todos nós. Isso aí. Que é o evangelho, é a bandeira de todos nós, seja lá por que caminho for, mas é a palavra que está na Bíblia. Né? Então, pastora, me conta um caso. Você já contou alguns, mas alguns casos devem ter te marcado mais nessa história. Caso de sucesso ou caso de problema que você teve. Você ia começar a contar algumas coisas. Eu falei, não conta agora não, deixa para contar quando a gente estiver gravando, que é para você não contar 2 vezes. Eu acho que as pessoas devem estar querendo ouvir assim. Você traz uma experiência, né, que muito pouca gente tem oportunidade de ter. Né? Porque a gente fica, quem está de fora, está assistindo ali, vê o problema, vê quando essa criança já usou, já ficou viciada, já destruiu a família, aí já foi para o crime, aí já trocou tiro com a polícia, já morreu, já matou, enfim. E às vezes nem se conhece o indivíduo, né? Não se conhece. Perde antes. Então você tem experiência de conhecer isso diretamente, né? A dificuldade que tem. Conta pra gente aí como é que é essa tua, né? Alguma história que tenha te marcado mais. O microfone é teu. Eu vivi... não foi no local, foi uma família, né? Nós fomos fazer um trabalho de rua no centro do Rio de Janeiro e ali nós sentávamos para conversar com as pessoas, no meu filho, na calçada mesmo. Dávamos o alimento, mas a gente queria saber por que a pessoa estava na rua. Dava o alimento para o corpo e para a alma. Para o corpo e para a alma. E aí eu comecei a conversar com uma família mesmo, que tinha um casal de gêmeos que estava numa caixa de sapato. E a mãe vigiava porque as ratazanas podiam morder a criança ali na noite. E eu comecei a conversar, né? O que houve que vocês estão aqui na rua? Eram 5 crianças, com os 2 pequenininhos que tinham acabado de nascer, e o pai contou, né? Eles tinham vindo de outro local. E no outro local eles foram morar num lugar, ele se envolveu com a dependência, foi expulso do lugar, estava na rua. E eu falei para ele, como é que nós podemos ajudar? Ele falou, só quero um trabalho na rua. Nós fizemos muito isso, né? Cristina Silva, se estiver me ouvindo, né? Irmão Orlando, era o pessoal, Renato Lavra, José Carlos, pessoal do Caju. Foi um pessoal assim, sabe, tremendo nessa área aí, que eu falava as loucuras, eles embarcavam dentro. E ele falava, como é que a gente vai achar a família desse cara? Como é que a gente vai achar alguma coisa para ele? Eu falei, nós vamos achar. E ele disse para nós que queria só emprego. Essa foi uma história que nós, quando levávamos qualquer tipo de alimento, nunca demos um cartão da igreja para alguém nos procurar, nunca batemos foto, nunca registramos isso em rede.
porque é uma coisa que nos preserva e preserva a pessoa que está ali sendo assistida, né? Nós hoje temos um portfólio, mas, né, todo esse trabalho foi um trabalho registrado para que as pessoas soubessem o que fazíamos. Não era propagado em rede. E aquele senhor ali, eu falei, nós vamos arrumar um emprego para o senhor. E aí o irmão me olhou para minha cara, tipo... Da onde é que você vai tirar esse trabalho? De onde você vai tirar isso? Eu falei, nós vamos arrumar um trabalho para o senhor. E ele falou, como? E eu falei, o senhor vai ficar aqui até quando? Ele ficava dormindo na frente do Souza Aguiar, ali perto daquele Campo de Santana, na rua ali. E o pessoal me olhou e falou, como a senhora vai fazer? Eu falei, nós vamos trazer roupa limpa, né? E eu entrei em contato com algumas pessoas e ele falou, olha, se a senhora me arrumar o trabalho, eu dou a minha palavra de homem que eu vou cuidar da minha família. Eu falei, tranquilo. Corri atrás do trabalho, né? E não tinha comprovante de residência, aquele rapaz, eu dei o comprovante da igreja no meu nome. Levei para ele o material que ele precisava, ele era um pedreiro, trabalhava muito bem. Comprei pum, colher, não sei o quê, juntamos lá, fizemos uma mala. As ferramentas que ele precisava nós compramos, uma roupa para ele se apresentar decentemente, uma declaração e uma carta de recomendação. E ele foi procurar o trabalho. E fomos embora. O pessoal foi lá levar, não fui levar, quem foi os homens que trabalhavam com a gente e foram levar. 30 dias depois aparece uma família inteira lá na igreja, visitante, abraçamos, e aí, tudo bem? Tudo bem? Ele falou, a senhora não lembra de mim? Não lembrava. Era outra pessoa? Outra pessoa. Cabelo cortado, barbeado, a esposa limpa, as crianças. E ele falou, a senhora lembra? Tá vendo esses dois aqui? Aí a minha filha, mãe, aquelas criancinhas. Da caixa. Aí eu fiquei olhando para ele e falei, eu achei a igreja. A senhora falou que era aqui, ele foi perguntando do início até lá dentro do caju, quem era a pastora Roseli, que tem uma ONG assim, assim. E o pessoal me conhecia lá e disse onde eu estava. E ele foi na igreja e disse, olha, eu fiquei naquele emprego e melhor ainda, pastora. O rapaz conheceu a nossa história, soube o que a senhora fez, só que eu não sabia o seu endereço. E ele me arrumou um emprego de caseiro em Petrópolis. Eu vou cuidar da casa, da propriedade dele lá e nós vamos morar lá. Olha, Petrópolis, a gente tá indo ao ar para a região de Petrópolis. Foi assim uma coisa extraordinária, a igreja parou. Ali nós entendemos a importância daquele trabalho de sentar, saber quem era, procurar ajudar. Porque às vezes a pessoa olha, vai arrumar nada, vai arrumar assim, tem profissionais na rua. Que legal. Tem gente competente ali na rua. Ele só precisa de uma oportunidade de alguém que acredite nele. Alguém que realmente saiba o que está fazendo. Essa, Veloso, foi uma das experiências que ali eu não esqueci. Eu falei, não. Certo. Aí o pessoal ali se motivou a intensificar aquele trabalho de rua, né? Porque um cara que deixou ele, não, realmente, né? Eu não sei onde ele está hoje, mas ali foi a palavra dele que ele deu. Se eu conseguir isso daqui, eu não volto mais ao vício. Além de não voltar ao vício, eu vou manter a minha família. E Deus abriu para ele, escancarou portas para ele, para que ele pudesse cuidar da sua família. Olha que benção. Você contou essa história para gente. Sim. Eu acho que você certamente tem muitas outras, mas a gente vai deixar aqui a audiência do programa com um gostinho de quero mais, porque a gente já está caminhando para o finalzinho, já estamos encerrando. Passou rapidinho, você vê que o papo flui, né? Parece que é muito tempo, mas não é. A gente vai deixar esse gostinho de quero mais. Sim. Vou te agradecer muito por você ter vindo aqui. É um prazer enorme. Você encheu esse pequeno estúdio aqui de energia. Não está cabendo tanta energia aqui, né? Está sobrando energia pela janela, pela porta. Tá? Eu acho que o que a gente precisa registrar aqui, pastora, tem jeito sim. A gente vive um momento aí de muita desesperança, muita frustração. Né? Muita gente perdeu emprego durante a pandemia. Muitos negócios foram fechados durante a pandemia. Né? Muita gente morreu com essa doença. Famílias perderam muita gente. Muita gente com traumas hoje. Tem problemas de ordem psicológica que foram agravados por conta do isolamento. Aqueles que não perderam a vida, mas perderam seu equilíbrio emocional. Verdade. Então a gente como sociedade, nos faltam motivos para a gente ficar assim, muito abatido. Né? Mas aí você vem aqui, né, e você mostra para a gente que com pouca coisa, juntando os caquinhos, a gente consegue fazer muita coisa. Então, tenho muito para te agradecer, dizer que o programa é seu. Você volta aqui quando você quiser, tá? E a gente vai encerrando. Eu vou te dar um minutinho para você fazer eu vou deixar você fazer o encerramento do programa e depois eu só dou o tchau, porque para a gente gastar esse um minutinho que a gente tem aí. Fica à vontade, o microfone é teu. Eu agradeço muito, agradeço a audiência de Na Mira com Veloso, né? Agradeço ao Dr. Veloso por estar aqui e falar um pouco sobre prevenção de dependência para crianças.
Talvez você veja o nosso Brasil do jeito que está e está faltando pessoas se levantarem e abraçarem essa causa. Acreditarem no próximo, acreditar que existe realmente possibilidade de se fazer. Nada é impossível, principalmente quando nós cremos e acreditamos que Deus está sobre todas as coisas. Eu agradeço, né? Foi um prazer estar aqui nesse período e conclamo, chamo você, peço que você... nesse período que tivemos aí tão caótico, né? Nós estamos saindo de um período de pandemia, ainda tem ameaça aí viral, né? No estado, no município, no Brasil, no mundo, tá assim, mas o Brasil ele pode, né, levantar aí um exército de pessoas com uma convicção de que onde Deus chega, onde ele está, não tem empecilho para coisa alguma, basta você querer, basta você ter vontade. Abraço grande aí, agradeço imensamente esse espaço e que Deus abençoe a todos. É isso aí, amém, é isso aí. A gente bateu um papo aqui com a pastora Roseli, da Missão Evangélica do Brasil. Isso. Presidente do Instituto ADED. Isso, ADED Social. ADED Social. Adeus droga, existe Deus. Isso. É isso aí, eu te agradeço a sua audiência, você que ficou aqui até agora. Acompanha a gente aí na TV Correio da Manhã. Obrigado, gente. Obrigado, pastora. Vamos brindar aqui para encerrar o programa. Opa! Ó, aqui. E a gente faz a foto agora. TVC, a TV do Correio da Manhã.